1260 dias. Palestra realizada em 13 de setembro de 1968. Neville Goddard. Segundo um princípio rabínico, o que não está escrito no Antigo Testamento não existe. A vida de Jesus segue esse princípio. Ele não fez nenhuma tentativa de mudar o mundo de César ou de sua ordem social, mas deixou assim como é, para o homem cometer erros e viver como ele deseja, incentivando o homem a dar a César as coisas que são de César e a Deus as coisas que são de Deus. Jesus entra em nossas vidas com um único objetivo, e é cumprir a Escritura. Esta noite quero mostrar como isso é feito em 1260 dias. Daniel confessa no último capítulo de seu livro que ele não entendeu a visão quando um homem estava vestido de linho acima da água, que me disse: as palavras estão fechadas e seladas até o tempo do fim. Perguntei-lhe quanto tempo demorará até o fim dessas maravilhas, e ele disse: uma vez, 2 vezes e meia hora. No pensamento hebraico, um tempo é de 1 ano, ou 360 dias. Então, temos 3 anos de 360 dias a cada ano, e meio de 180 dias, o que equivale a 1260 dias. Daniel não foi avisado quando os sinais começariam, só que demoraria 1260 dias para completá-los. Vamos agora nos voltar para o capítulo 12 do livro de Apocalipse, onde João nos diz: eu vi nos céus um grande púlpito, uma mulher vestida de sol, usando uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. Estava de pé na lua. No trabalho e com grande dor, ela trouxe um menino, que foi arrebatado ao trono de Deus. Fugindo para o deserto, para um lugar preparado para ela, ela foi alimentada por 1260 dias. Aqui encontramos a pista para o início dos 1260 dias como o nascimento da criança. Agora, a maneira do nascimento de Jesus é para quem sabe quem ele é. Um sinal de iniciativa divina em nossa redenção. Sem dúvida, você ouviu a história do nascimento de Jesus em incontáveis ocasiões, contada como um homem que nasceu há quase 2000 anos, mas deixe-me dizer-lhe, se há outro Jesus Cristo que não seja aquele que é sepultado, ressuscitou e continua a crescer em homens e mulheres individuais, ele é um falso Cristo. E qualquer professor que fala sobre Jesus como alguém de fora, engana os milhões que ouvem a história. Nós carregamos em nosso corpo a morte de Jesus. Se estivermos unidos a Ele em uma morte como a dele, certamente estaremos unidos a Ele em uma ressurreição como a dele, à medida que Ele se eleva em nós individualmente. Portanto, quem é Ele? Pela minha própria experiência pessoal, não estou teorizando, não estou especulando. Sei que a sua consciência, o seu eu sou, a Cristo Jesus, que é o Senhor Deus Jeová. A palavra Jesus é a forma anglicizada da palavra hebraica Josué, que significa Salvador. Somos informados: eu sou o Senhor, seu Deus, seu Salvador, e ao meu lado não há Salvador. Senhor Deus Jeová
que se tornou como somos para que possamos ser como Ele é. Portanto, não há intermediário entre você e Deus, seu Salvador. Agora, para os 1260 dias, em 20 de julho do ano de 1959, meu dia estava normal. Eu lecionei de manhã para uma grande audiência em São Francisco. Ligando para minha esposa por volta das 9 da noite, li a Bíblia e um pouco de Blake e me aposentei às 11 da noite, esperando apenas um sono normal e tranquilo. Às 4 da manhã, uma vibração centralizada na base do meu crânio começou a aumentar em intensidade, até que pensei que iria explodir com a força dele. Eu não sou médico, mas li sobre hemorragias cerebrais massivas e pensei que estava tendo uma. Eu não conseguia conceber viver essa experiência, mas não consegui prendê-la. Então comecei a despertar, a descobrir que estava completamente selado dentro do meu próprio crânio. Eu tinha apenas um desejo consumado, e isso era sair disso. Intuitivamente, sabendo que se eu empurrasse a base de meu crânio, algo daria. Eu fiz, e algo rolou para longe quando eu saí, polegada a polegada, assim como uma criança emerge do útero de uma mulher. Então, as imagens mencionadas nos livros de Lucas e Mateus começaram a aparecer diante de mim. As testemunhas do evento e a criança enrolada em panos. Eu não fui visto por aqueles que estavam presentes. Eles falavam de mim e sabiam que a criança era minha, mas eles não podiam ver, pois estava vestida em um corpo de espírito totalmente diferente e não mais a carne e o corpo de sangue que eles conheciam. Eu não só os vi, eu podia discernir cada pensamento deles. E quando a criança foi colocada em cima da cama, e eu peguei e olhei em seu rosto e disse: "Como está, minha querida?" Ele quebrou um sorriso celestial. Então a visão foi capturada pelos céus e desapareceu de vista, pois a coisa toda havia saído de mim. Então, em 1º de janeiro de 1963, o quarto evento apareceu na forma de uma pomba que desceu sobre mim e me sufocou de amor. Agora registrei a data de todos os grandes eventos místicos que experimentei, ao lado da passagem das Escrituras que a acompanha. Ao lado da passagem referente à ressurreição, assinalei 20 de julho de 1959. Esse era um dos lados da moeda, pois a mesma noite era o nascimento. Então, contra a passagem referente ao nascimento de Cristo, que é o Filho de Deus, que é um com Deus, eu também escrevi a data de 20 de julho de 1959. Quando outra vibração explodiu em minha cabeça e Davi, o da fama bíblica, ficou diante de mim e me chamou de pai, eu escrevi a data de 6 de dezembro de 1959, ao lado da passagem no Salmo 89, onde o Senhor disse: "Eu encontrei Davi, ele clamou a mim, tu és meu pai, meu Deus e a rocha da minha salvação." No dia 8 de abril de 1960, um relâmpago me partiu em dois, do topo da minha cabeça até a base da minha coluna, e me separei. Na base da minha espinha, vi luz líquida dourada, que eu sabia ser eu mesmo. Fundindo-me com isso, subi como uma serpente em um raio de fogo de volta ao meu crânio, enquanto reverberava como se tivesse quebrado. Registrei essa visão em contraste com as passagens. Entre aspas,
A cortina do Senhor foi dividida em duas partes, de cima para baixo, e, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Fecha aspas. Aqui recentemente eu estava lendo o livro de Daniel, reunindo meus pensamentos enquanto estava a caminho de São Francisco para iniciar uma série de palestras no dia 15 de julho. Sentado sozinho na minha sala de estar com minha Bíblia na mão, a memória retornou e eu sabia que, se eu contasse os dias entre a minha ressurreição e o nascimento e a descida da pomba, chegaria a 1260 dias. Checando as datas que eu havia registrado em minha Bíblia, descobri que havia 139 dias entre o primeiro evento, a ressurreição, e o nascimento. E o segundo, que foi a descoberta de Davi e a paternidade de Deus. A terceira visão apareceu 123 dias depois, com a quarta e última visão chegando em 998 dias. Não importa quantas vezes eu os verifiquei, eles sempre chegavam a 1260 dias. Aqui está um padrão definido de 4 visões principais que se completam em 1260 dias, fazendo com que aquele que as experimenta seja o homem padrão. Agora, o calendário dos antigos diferia do nosso. Seu ano consistiu de 360 dias, que foram divididos em 12 partes iguais de 30 dias cada. Eu não usei o calendário antigo, mas o nosso moderno, mas o padrão permaneceu o mesmo, 1260 dias. Se amanhã alguém mudar o calendário, o mesmo número de dias aparecerá entre o nascimento de Deus no homem e a descida do Espírito Santo. Agora, contra a passagem. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque Ele me ungiu para proclamar liberdade aos cativos e abrir os olhos daqueles que estão na prisão. Registrado no 61º capítulo de Isaías. Eu escrevi 1º de janeiro de 1963. Agora posso dizer com a figura central das Escrituras. Essa escritura foi cumprida em mim. O livro está agora fechado, devolvido ao atendente, pois sei quem realmente é Cristo. Eu não mudei minha identidade, mas agora uso uma roupa. Embora invisível pelo olho mortal, isso é todo poder. Não há nada aqui na terra para comparar. Já não sou uma forma animada. Agora eu sei que sou um espírito que dá vida. O poder que eu me conheço é para animar todas as formas. Então agora eu sei quem Cristo é realmente. Quando criança, fui criado em um ambiente cristão e aprendi que Jesus era um homem fora de mim. Embora eu tenha lido nas Escrituras, eu carrego no corpo a morte de Jesus. Isso não significava nada para mim, e se eu estiver unido a Ele em uma morte como a dele, certamente me uniria a Ele em uma ressurreição como a dele. Eram apenas palavras, pois aprendi que Cristo era outro, alguém diferente e não um homem simples e normal. Mas agora sei que Deus assumiu a fraqueza e as limitações do homem ao assumir sua forma. Os rabis do dia, entretanto, esperavam que algum ser fantástico saísse do espaço e tirasse Israel de sua miséria e escravizasse aqueles que haviam escravizado Israel. Mas essa não é a história. Deus se tornou homem e irrompe no homem nestes 4 atos poderosos. Eu experimentei todos os eventos registrados no Antigo Testamento, mas os que eu falei hoje são os 4 importantes. Somos informados de que quando Jesus estava no Monte das Oliveiras,
Eles lhes perguntaram: quando você virá e qual será o sinal da sua vinda? Apontando para os maravilhosos edifícios, ele disse: você vê estes edifícios? Eu lhes digo, nenhuma pedra estará sobre outra que não será derrubada. É quando você vai saber. No dia 21 de dezembro de 1960, encontrei uma cidade fantástica de prédios altos. E quando olhei para cada prédio, caí até que uma pedra não permanecesse sobre outra. Então eu escrevi essa data contra essa profecia no capítulo 24 de Mateus. Outras visões vieram depois dos 1260 dias. Eu gravei eles, mas os mais importantes são esses 4. O primeiro, um duplo, a ressurreição e o nascimento. O segundo, uma visão única, a descoberta de Davi, que me chamou de pai. Quem teria pensado que um homem nascido neste século foi o pai de um que viveu 3.000 anos? Mas não havia outro meio pelo qual pudesse se entregar a nós e provar que ele o fez igualmente, a menos que seu filho unigênito o revelasse. E quando Davi me chama de pai e te chama de pai, não somos um? Como poderíamos saber que somos um, a menos que tenhamos o mesmo filho que nos chama de pai? Davi um dia se levantará na vida de todos para que todos saibam que ele ou ela é Deus Pai. Embora possa parecer estranho, eu lhe digo que você, uma dama, saberá que você é o pai. Você vê, sexo pertence apenas a este nível. Quando essas visões vierem até você, você está numa região acima da organização do sexo. Então você não vai estranhar quando Davi te chamar de pai, como você saberá que você não é nem homem nem mulher, mas homem, e Deus é homem. Ver seu maravilhoso filho é o cumprimento do 2º Salmo. Nele, Davi fala dizendo: eu lhes direi do decreto do Senhor. Ele me disse: tu és meu filho, hoje te gerei. Comece contando a partir do dia em que a criança aparece, até a descida da pomba, e você descobrirá que ela é de 1260 dias. Eu lhes digo que a Bíblia é literalmente verdadeira, mas não está relacionada com o mundo de César. Se amanhã você subisse às alturas deste mundo e recebesse todas as honras mundanas oferecidas aqui, com o tempo, elas se transformariam em cinzas. Oh, sim! Aplique a lei e tenha todos os dons mundanos que você deseja enquanto estiver aqui. Viva graciosamente, mas eu lhes digo, somente quando você cumpre as Escrituras, você realmente cumpre o propósito de Deus. As visões vêm de repente, como um ladrão na noite. Eu não tinha ideia de que a noite de 20 de julho de 1959 seria diferente de qualquer outra. Eu não sabia que a história de Jesus Cristo era minha. Eu não sabia que Jesus interpretou o Antigo Testamento com ele mesmo, com o centro dele, que a imaginação humana, nosso humano eu sou amado, foi ele. Mas agora eu sei que nunca houve outro Jesus e nunca haverá outro, e aqueles que ensinam outros são falsos mestres ensinando um falso Cristo. Deixe-me compartilhar uma visão com você agora. Nos é dito no livro de Jeremias que Deus se sacrificou. Na história, Isaac disse a Abraão: Pai, vejo o fogo e vejo a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Abraão respondeu ao seu filho dizendo: O Senhor proverá o cordeiro. Aqui vemos que nenhum sacrifício terrestre é requerido, porque Deus se sacrifica. Ele é o cordeiro provido pela grande oferta. Bem, cerca de 2 semanas atrás,
pouco antes de nos aposentarmos, minha esposa me disse: "Eu não posso dormir antes de dizer o que tem me incomodado o dia todo. Tive uma visão vívida quando te vi banhado em luz radiante, carregando-se em seus braços. Era o mesmo tipo de corpo inerte que se vê na Pietà de Michelangelo. Só você, um ser radiante, estava carregando a si mesmo, o sacrificado." Aqui está uma visão com tremendo significado espiritual. Essa visão estava mostrando a ela a única maneira que o homem pode acordar. Você é Deus. Você mesmo se tornou humano por um propósito divino. Você morreu e no final verá o símbolo do que fez. É a história da semente. A menos que uma semente caia no chão e morra, ela permanece sozinha. Mas se ela morrer, gerará muito. A semente de Deus é a sua imagem e Jesus Cristo é o esperma que está enterrado no homem. Um dia, ele aparecerá na forma como acabei de revelar a você, e você refletirá a glória de Deus Pai e mostrará a própria marca de sua pessoa. Existe apenas Deus, não pode haver outro. Então, no final, só há Jesus. A transfiguração ocorre quando todas as promessas de Deus são cumpridas. Moisés, a personificação da lei, aparece e Elias, a personificação da profecia, está lá. Mas tendo cumprido a lei e a profecia, suas personificações desaparecem, deixando somente a Jesus. Essa é a história. Zacarias nos diz que naquele dia o Senhor será rei sobre toda a terra e o Senhor será um e o seu nome um. No final, todos nós, sem perda de identidade, formaremos aquele corpo, um só Espírito, um só Senhor, um só Deus e Pai de todos. Na eternidade, eu te conhecerei muito mais intimamente do que eu posso conhecer você aqui. Por enquanto, como Pietà, você está usando uma máscara, mas o ser que eu conhecerei na eternidade é aquele que está por trás dessa máscara. Sim, eu te conhecerei, mas te conhecerei como a mim mesmo, pois todos nós formaremos aquele corpo, um só Espírito, um só Senhor, um só Deus e Pai de todos. Quem, lendo as Escrituras hoje, acreditaria que elas poderiam ser tomadas literalmente e realizadas literalmente, ainda sei por experiência que eles são. Antes de começar a contar, sabia que ia sair para 1260 dias. Eu verifiquei cada data, como eu tinha gravado quando aconteceu. Eu não voltei e coloquei um encontro e não importava como eu verificasse, sempre chegava a 1260 dias. A Bíblia é verdadeiramente o livro dos livros, e o que não está escrito é inexistente. Chegará o dia em que este edifício desmoronará. A casa em que você mora e as roupas que você veste agora serão deixadas para trás, pois tudo o que entra neste mundo de ceras de morte diminui e desaparece. Mas a palavra eterna de Deus nunca passará, e todo mundo nascido de mulher irá cumpri-la. Minha palavra não voltará a mim vazia. Ela deve realizar aquilo que eu proponho e prospero naquilo para o qual a enviei. Você foi enviado para cumprir as Escrituras. Outros métodos, além daqueles de que falei esta noite, não foram acrescentados, pois não foram encontrados nos manuscritos mais antigos. Apocalipse lhe dá o evento para começar a contagem, mas aqueles que não sabem disso ensinam o fim dos tempos. Mas isso não é verdade. O mundo continua como antes, mas você, individualmente, chega ao fim da sua idade. Tendo terminado o trabalho, você dirá como Paulo: chegou a hora da minha partida. Eu lutei a boa luta,
Eu terminei a corrida, eu tenho mantido a fé. De agora em diante, para mim, a coroa da justiça me é depositada. Depois que a pomba desce, não há nada a fazer senão continuar cumprindo as Escrituras. No meu próprio caso, em 10 de outubro de 1966, tive uma visão gloriosa e contra o capítulo 53 de Isaías. Registrei essa data. Quem acreditará em nosso relatório e a quem foi revelado o braço do Senhor? Naquela noite, experimentei a traição, como nos foi dito no livro de João e no Salmo 41, porque o Novo Testamento só cumpre o Velho. Meu amigo que comeu a minha comida levantou o calcanhar contra mim. Estou sentado em uma sala quadrada, mas não tão grande assim, onde estou falando a 12 homens que estão sentados à minha frente, sobre a palavra de Deus. Eu disse algo que fez um homem à minha esquerda se levantar e sair rapidamente da sala. No momento em que ele soube, ele relataria às autoridades o que ele ouvira. De repente, um homem alto e bonito, de 40 e poucos anos, usando um manto muito caro, entrou na sala. Reconhecendo a dignidade e a autoridade do homem, todos nós levantamos e ficamos atentos quando ele entrou. Permanecendo reto como uma flecha, ele caminhou até o final da sala. Virou-se em um ângulo reto, caminhou até o final, virou novamente à direita e se moveu para o centro. Ele se aproximou e me encarou. Tomando um martelo de madeira, ele martelou uma estaca de madeira no meu ombro. Embora não tenha sido doloroso, senti o impacto de cada golpe. Então, com um instrumento circular e cortante, ele cortou minha manga e, com um movimento de varredura, puxou-a, revelando meu braço direito do ombro até a ponta dos meus dedos. Esticando os braços, ele me abraçou, beijou-me no lado direito do meu pescoço, enquanto eu o beijava do lado direito do seu pescoço. Quando o fiz, vi a manga descartada, que era um belo tom de azul claro, e eu sabia que também era de tecido caro. Então a visão se dissolveu. Agora sei por experiência que o braço do Senhor foi revelado em mim. Quando Daniel contou essa história, ele disse: vi numa visão da noite, sob as nuvens do céu, um veio como filho do homem, que foi apresentado ao ancião de dias. Para ele foi dado domínio e autoridade sobre todos os povos, idades e raças, e do seu reinado não haverá fim. Todo mundo vai ser uma parte daquele corpo que governa tudo aqui. No momento em que fui incorporado, tive esse domínio, essa autoridade, mas não será usado enquanto eu usar esta vestimenta de carne e osso. Eu permaneço aqui agora apenas para contar a minha história, para encorajar outros a terem fé e para depositar sua esperança completamente nesta graça que está vindo para eles. Chegará o dia em que tirarei esta vestimenta de carne pela última vez, para ser um com o corpo de Deus para todo sempre. Essa visão não veio dentro dos 1260 dias. Veio depois. Então eu gravei na minha Bíblia: se eu tivesse largado esta peça na noite da pomba, tudo teria ficado perfeitamente bem, pois naquela visão os céus se tornaram translúcidos e a pomba flutuou cerca de 20 pés acima da minha cabeça. Não fazia movimento com as asas, mas simplesmente flutuava em águas cristalinas comigo, submersas 20 pés abaixo. Então, quando a pomba apareceu para descer, não veio através da água. Em vez disso, deve ter surgido, como relatado na história. Quando Jesus saiu da água, a pomba desceu sobre ele. De modo como essa história é contada, as pessoas pensam em água terrena, mas na visão a água era cristalina, tão translúcida
que eu não sabia se era líquida ou não. Você sabe que estamos realmente vivendo no fundo de um oceano de ar? No sentido espiritual, estamos no dilúvio, e quando a pomba aparece, flutua até o indivíduo emergir. Então a pomba pega seu dedo e sufoca o indivíduo com beijos. Esta noite você ouviu um mistério que eu, pessoalmente, não li em nenhum livro. Eu nunca ouvi isso. Eu posso dizer como Paulo: eu não aprendi isso, eu nunca ouvi isso. Vê através de uma série de atos de Deus reveladores de si mesmo. Não cheguei a essas conclusões filosoficamente por longas reflexões. Elas vieram de repente, me revelando como a figura central das Escrituras. Então eu posso dizer: no volume do livro é tudo sobre mim. Chegará o dia em que todos saberão que no volume do livro é tudo sobre ele. Quando nos dizem: se você não acredita que eu sou, você morrerá em seus pecados. Não é um homem falando, dizendo que você deve acreditar nele. Não, o drama está se desdobrando em nós, e a menos que você acredite individualmente que é Jesus Cristo, você morrerá em seus pecados. É tão simples quanto isso. Eu devo me convencer de que eu sou Ele. Se o livro foi escrito de mim, então deveria ter acontecido antes que o mundo fosse. Então agora tem que acontecer aqui. Nós descemos em trajes de carne e sangue, trajes de pecado e morte, para andar através dos estados, conforme essas coisas acontecem em alguma região remota de nossa alma. Amado irmão, se você ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva, ative o sininho de notificações e compartilhe esse vídeo com nossos irmãos a terem esse conhecimento. Sugiro a todos que adquirem os 7 livros em um de Neville Goddard, para que possam se aprofundar verdadeiramente nesses conhecimentos. Devemos ter esse livro juntamente com a nossa Bíblia cristã. Esse livro tem toda a informação que todos necessitam para compreender a Bíblia. Clique no link abaixo, na descrição desse vídeo, e adquira agora o livro impresso O Despertar da Consciência, ou poderão adquirir os 7 e-books digitais ou mesmo adquirir o pacote completo, que está com um valor sensacional. Adquira agora para que possa ter o discernimento que tanto almeja, passo a passo nos 7 livros. Muita paz e luz a todos. Namastê.